Bom, hoje vamos falar aqui das principais reformas legislativas que nós temos aí desde o ano 2000, né, da virada do século para cá, do século 20 para o século 21. Vamos falar aqui do que a gente tem visto, né? Eu vou trazer a primeira, é a reforma da emenda constitucional 30 do ano de 2000. O que é que essa reforma diz, né? Essa emenda constitucional? Ela diz o seguinte, que o Estado, ele precisaria, ou precisava, né, na época, no ano de 2000, definir um orçamento para dizer assim, olha, a partir de agora a gente vai pagar X valor em precatórios, a partir desse ano. Então o Estado, né, a reforma 30, ela veio para dizer basicamente isso, né? Aí a gente teve uma reforma que foi a emenda constitucional já no ano de 2009, emenda constitucional 62. Essa emenda, né, ela veio para permitir que os estados eles pudessem pagar os precatórios em até 15 anos, coisa que já acontecia, mas e uma ampliação e permitiu o acordo, né? Permitiu o deságio no acordo. Então a reforma 62, né, a emenda constitucional 62, veio para permitir que a União pudesse pagar precatórios com mais de 15 anos e permitir também acordos com os estados. Aí a gente teve a emenda constitucional de número 94, que é do ano de 2016. Não lembro se foi no governo Dilma Temer, mas estava ali. Essa reforma, ela diz o quê? Ela passou a permitir a compensação fiscal com precatórios federais, créditos de ICMS, crédito de IPI, tudo isso. Então ela passou a permitir a partir do ano de 2016, emenda constitucional 94. Aí veio a lei federal 13.463 do ano de 2017. Essa lei ela trouxe um novo regime, né, de pagamentos de precatórios, incluindo os estados e Distrito Federal, para que usassem até 75% dos seus depósitos judiciais e administrativos para quitar dívidas. Ou seja, os estados e municípios agora eles poderiam quitar dívidas com os seus próprios, vamos dizer, o município, agora a gente tem visto muito, o município tem uma causa contra a União Federal, então o município também tem uma dívida com a União Federal, ele pode utilizar até 75% desse tipo de precatório para pagar a dívida com a União Federal, ou seja, é um encontro de contas, né? Aí veio a reforma da Previdência, né, de 2019, que alterou também o regime de precatórios do INSS, né? Deu uma mexidinha lá, que permitiu o uso do até 15% dos recursos do INSS para pagamento de precatórios, certo? Veio algumas autuações do STF, né? Também no ano de 2019, que influenciou questões como bloqueio de valores, de devedores, penhoras de eu devo à Receita Federal, o STF permitiu que se eu tiver um precatório, a Receita Federal possa penhorar aquele montante de dívidas no meu precatório. Então isso também o STF permitiu no ano de 2019. E aí veio algumas legislações. E aí em 2021 a gente teve a emenda 114 e 113, que são hoje o que a gente conhece como PEC dos precatórios, ou o parcelamento dos precatórios, que hoje está vigente, né? E está gerando essa bola de neve aí do tamanho do mundo. Então assim, a gente teve aí algumas alterações, mas que ao meu ver tem ajudado bastante
há muita gente no âmbito dos precatórios, e porque também a União ela precisa hoje definir um limite orçamentário para pagamento. A gente tem uma dívida hoje em aberto de mais de 140 bilhões de reais, que atualizado já passa dos 160 talvez, e a previsão para 2026 é de mais de 500 bilhões de reais. Ou seja, provavelmente nos próximos dias, meses, não sei, a gente deve passar por uma nova legislatura. Deve ser criada pelos pessoal, né, os deputados, senadores, tudo, para que seja definido um limite e os pagamentos voltem a ocorrer normalmente. Porque do jeito que está uma bola de neve enorme, todo mundo está sendo afetado, tanto crédito alimentar comum, RPV. Então provavelmente a gente deve passar por mais uma emenda constitucional nos próximos dias. E aí eu volto aqui para contar para vocês. Até lá. Tchau.